Você com certeza já ouviu falar sobre a Vale. Ela é simplesmente a maior empresa de capital aberto aqui na bolsa. Você sabe quanto que ela deu de retorno no passado e se ela vai continuar pagando essa enxurrada de dividendos? Então, se você tem essa e outras dúvidas e quer conhecer sobre ela, vem comigo que eu vou te mostrar sobre ela hoje. E para a gente continuar aqui, eu simplesmente já separei algumas informações super importantes que a gente precisa conhecer sobre a Vale. Primeira delas, ela é uma das maiores mineradoras do mundo, tá? Os seus principais produtos são minério de ferro, pelotas, magnésio e níquel, tá? As suas operações cobrem quase 30 países, então é uma empresa literalmente muito grande. Não é à toa que ela é uma das maiores da bolsa aqui no Brasil, tá? A mina de Cajaras, lá no norte do Brasil, ela possui um minério de ferro com a maior qualidade do mundo, tá? Com quase 65% de ferro. Lembrando que o padrão internacional ali é em torno de 62%, tá? Então aquela mina lá em específico tem uma excelente qualidade. E os produtos dela é vendido quase que no mundo inteiro, tá? Lembrando que a China consome quase que 50% das suas exportações. Então a China é o grande cliente da Vale. Então quando a gente vê a China indo bem, provavelmente a Vale está vendendo muito produto para ela. Ela também não vende somente para a China, vende para o Brasil, Ásia e Europa, tá? Porém o grande carro-chefe dela é a China. Então esse daqui que é o preço da Vale hoje, ela basicamente está subindo apenas 2,34% nos últimos 12 meses, tá? É pouco. Porém, quando a gente acumula tanto dividendo com a valorização, nós temos uma valorização de quase 12% ao ano, que daria ali um pouquinho ali menos de 1% ao mês, tá? Então é um excelente retorno, principalmente que o Bovespa estava passando por maus bocados. O Bovespa estava caindo demais, porém a Vale ali conseguiu manter o seu preço. Então, olhando aqui, a gente consegue ver que o seu valor ali nos últimos um ano basicamente chegou a R$ 96 e hoje está a 71. Então tem quase ali mais de 20 e poucos reais de gap de diferença. Porém, quando a gente abre aqui um prazo um pouco maior de 5 anos, a gente consegue ver que ela já chegou ali custando na casa dos R$ 20, tá? Então hoje ela custa 71. Então olha a valorização a longo prazo. Tanto que vou estar mostrando aqui para vocês a rentabilidade dela nos últimos 10 anos e vai te surpreender, tá? Porque passa de 400%. E descendo aqui, a Vale, ela é basicamente uma empresa ali que os especialistas gostam demais dela. E o porquê que eu falo isso? É aquela empresa que ela é muito redondinha. É uma empresa que tem uma diversificação, tem um segmento ali que basicamente todo mundo precisa de ferro para conseguir crescer o seu país. Então é uma empresa que tem diversos segmentos ali, diversas sedes, tanto no Canadá como em outros países, e ela é muito grande, o que gera muito dinheiro. Então os especialistas gostam demais dela. Tanto que a gente olhar aqui no seu dividendo yield, tá? A gente consegue ver que no ano de 2021 ela teve um dividendo yield de quase 19%, tá? É claro que nos últimos anos foram um dividendo menor, porém o ano de 2021 e 2022 veio excelente, tá? Principalmente porque ela conseguiu reduzir a sua dívida e ela tem uma margem de lucro também excelente. Então ela simplesmente, para quem faz uma análise fundamentalista da Vale, acaba gostando demais dela, porque é uma empresa que tem uma margem líquida alta, é uma empresa que tem pouca dívida, é uma empresa que tem um PL baixo e é uma empresa que paga dividendo, tá? Então, análise fundamentalista na Vale, o pessoal sempre acaba gostando demais. Tanto que sempre, se você olhar as recomendações dos analistas de casa de análise, de corretor, você sempre vai ver que ela está sempre ali sendo citada, tá? Então é sempre uma empresa que acaba surpreendendo. Tanto que no ano de 2021 ela pagou R$ 14,64 por ação, somente de dividendo. E no ano de 2022 ela pagou R$ 7,30, tá? Então é uma empresa que paga muito dividendo. Muita gente pode olhar para o preço dela custando 70 e poucos reais e achar que é uma empresa cara. Porém, quando a gente olha para outros indicadores como o PL, como a sua margem líquida ali, e para o tanto que ela paga de dividendo, então não é uma empresa assim que está necessariamente cara, tá? Mesmo o valor dela sendo alto. E esse daqui é o gráfico de rentabilidade da Vale 3. A gente consegue ver aqui que nos últimos 10 anos ela teve uma valorização gigantesca, tá? Ali ultrapassando ali em torno da casa dos 400%. Teve época que ela já chegou a quase 470% de retorno,
Porém, hoje está ali com uma queda, tá? Então ela está apenas com 392% de retorno nos últimos 10 anos. Porém, se a gente olhar aqui para o começo da Vale, a gente consegue perceber que lá no ano de 2012 a 2016 ela sofreu demais, tá? Então ela teve que passar por uma reestruturação ali do seu negócio para conseguir ali no futuro conseguir muito lucro e com isso crescer demais. Então, a partir do ano de 2016 e 2017, ela começou a crescer. E quando ela começou a crescer, ela simplesmente não parou mais. Então, simplesmente do ano de 2012 até o ano 2016, ela ficou estagnada, ali oscilando entre negativo e positivo. E depois disso, ela conseguiu ali se recuperar e crescer demais, tá? Então, e com isso tendo um excelente retorno. E eu deixei aqui uma tabela para facilitar a nossa vida de quanto que renderia ali uma cota, 10 cotas e 50 cotas da Vale 3, tá? Então se você tivesse uma cota, você teria pagado R$ 71. No ano de 2021 teria ganhado R$ 14 e no ano de 2022 teria ganhado mais R$ 7. Então, se você juntar somente o ano de 2021 e 2022, somente com dividend yield, você vai chegar em torno de 25% do preço da ação, tá? Então, é um dividendo extraordinário. Então, se você pegasse e tivesse 10 cotas da Vale 3, você teria ali em torno de R$ 718 investido, com um retorno de R$ 146 e no ano de 2022 com retorno de R$ 72. No ano de E agora com 50 cotas você teria investido ali em torno de R$ 3.591. Com 50 cotas você receberia no ano de 2021 R$ 732 e no ano de 2022 R$ 364. Então é uma empresa que ela começou a pagar muito dividendo esse ano, porque ela simplesmente teve muito lucro por conta da China. Então ela vai continuar pagando esses dividendos? Tem uma grande possibilidade que ela pague bons dividendos no futuro, tanto que isso são os especialistas que estão dizendo. Porém, ela possui alguns riscos. E quais são esses riscos? Primeiro dele, o risco da China. A China ela basicamente ali é o carro-chefe da Vale. Então, se a China começa a exportar menos ferro, provavelmente ela vai lucrar menos. Mesmo ela tendo uma carteira ali mais diversificada, participando ali, vendendo ali minério para todos os continentes, a China hoje é realmente o seu grande carro-chefe. Então, se a China vai mal, a Vale provavelmente sofre com isso. E o segundo ponto negativo da Vale 3 é basicamente que ela possui 3 barragens sinalizadas no nível 3. Muita gente lembra do desastre lá de Brumadinho, então o desastre de Brumadinho também estava no nível 3. Então essas 3 barragens aí podem ali afetar o caixa diretamente da Vale 3, porque ela vai ter que gastar um dinheiro para conseguir fazer uma reforma e diminuir o nível de risco dessas barragens, ou então pode simplesmente acontecer um outro desastre. Tomara que não aconteça. Porém é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e até a próxima.